Olá, tudo bem? Estamos começando o podcast onde nós vamos tratar sobre podologia, que não é manicure, que não é ortopedia, né, Grace? Isso Então, mesmo. hoje estou aqui com a Grace, que é uma podóloga muito bem conceituada na cidade, onde vai tirar todas as nossas dúvidas. Olá, tudo bem? Obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz de estar aqui e espero responder todas as perguntas aí. Isso Com aí, bem. certeza, que agora há pouco a gente estava conversando antes de apertar o REC da câmera e a gente já conseguia ali aprender um pouquinho mais, mas a gente vai ensinar para o nosso público aí Sim, que é uma podóloga. Mas antes exatamente. disso, Grace, quem é a Grace? Onde você nasceu? Onde você estudou? Conta aí pra gente. Olha, minha história é um pouquinho longa, mas eu vou resumir, né? Nasci em Mogi mesmo, né? Estudei numa escola aqui bem famosa até aqui de Mogi, né? Lá em Brás Cubas, no Galdino, quando eu terminei meus estudos. Trabalhei desde cedo, desde os meus 14 anos, né? Comecei no salão de cabeleireiro. Foi um passo, né? Foi um degrauzinho por degrauzinho, né? Comecei primeiro como auxiliar, achava que meu dom era cabelo, É fiz mesmo? curso, E aí a vida foi me jogando para a unha. Aí um belo dia, minha ex-patroa na época falou: "Olha, tô perdendo manicure, preciso que você fique. Tem como você fazer um cursinho de manicure e tal?" E aí eu falei: "Ah, tudo bem, vou fazer", porque eu queria ajudar também. E aí eu comecei a E ganhar pegar dinheiro também, né? também. Aí eu comecei a me sair muito bem na unha, mais do que no cabelo. E aí as próprias clientes falavam pra mim: Grace, você não pensa em ser podóloga? E eu tinha 17 anos. Aí eu falei assim: meu Deus, o que que é podóloga? Porque não era Que é muito podólogo? falado, né? Aham. Eu achava que era uma médica, né? Uma Uhum. especialista É diferencial, porque você né? fala psicólogo, né? Ali, então, você vai podólogo, parece que é É, semelhante, né? A exatamente. palavra, né? Aí eu fui atrás na época, busquei, né? E sempre estudando, porque, assim, os estudos me salvou Uhum. de muita coisa, Sim, né? educação É, é a chave para para... quem vai assistir o vídeo, conhece um pouco da minha história também, né? Que tenho muitas pessoas que me seguem no Instagram também, são pessoas que eu conheço a longa data, né? Uhum. Sabe que eu tive problemas, né, familiares, né? Tive abandonos paterno, materno, Uhum. mas a minha vontade de crescer e vencer na vida era muito mais forte do que ficar numa posição de vítima, Sim, que é que uma coisa que legal. eu não queria para minha vida. Uhum. Então eu Pô, queria isso fazer é uma muito transformação. louvável, porque muitas pessoas acabam se vitimizando e vai por um caminho Sim, de de, outras, de- outras coisas erradas. triste, né? Vamos É, dizer assim. E você não, quis eu não. prosperar. Tudo que eu via, ao contrário do que eu via, né, na minha mãe materna, que eu tive até um tempo uma convivência com ela, até os 11 anos, eu falava assim que eu não queria para mim. Eu falei, Uhum. não, eu quero estudar, que ela não tem estudo, né? Então, eu queria fazer tudo diferente. Falei, eu quero estudar, eu quero ser uma profissional, eu quero ter um nome, sabe? Eu sempre procurei assim. Mas antes de ter um nome, eu queria ser uma boa profissional. Então, a podologia, eu sempre, desde quando eu fazia manicure, eu sempre gostei de fazer pé. Uhum. Era a minha paixão de ver os pezinhos bem cutilados, né, macios, sedosos, eu adorava. Cutilados. É, Que é um pé bem cutilado? aquelas cutículas bem Ah, fundinhas. cutícula. Uhum. Isso, a gente chama de cutilagem, né? Cutilar Isso, que é os termos, né? arrumar. Uhum. E aí eu comecei a gostar mais da podologia, né? E automaticamente eu tive que tomar uma decisão, porque daí eu fui para um segundo salão, que eu tinha uma agenda extensa de clientes na manicure, de segunda a sábado, todos os dias, e eu tive que fazer uma escolha radical. Eu estava perto de me formar, aí me surgiu uma oportunidade aqui em Mogi, numa barbearia, Uhum. que também tinha podologia, né? Agregava os dois, né? E aí me convidaram, falaram, você quer trabalhar aqui? A gente precisa de podóloga. Eu estava recém-formada, praticamente, estava terminando, estava pertinho, um mês para pegar o diploma, eu falei, eu quero. Aí eu abri mão de uma agenda extensa de manicure Onde para você ir. tava ganhando dinheirinho. Tava. Só que assim,
as pessoas que forem até pensar em fazer um curso de podologia, não pode pensar que as clientes de manicure vai junto para podologia, porque não vai. Porque é outra especialização, né? E muda os valores. Uhum. Então, as pessoas vão pensar assim, nossa, mas você me cobrava R$30 para fazer o pé, tirava os cantinhos, agora você vai me cobrar um pouco a mais? Só que é uma outra especialidade. E não é um pouco a mais, né? Você estava me contando ali, o podólogo é bem diferente da manicure. Porque é um tratamento completo. É um tratamento mais, não cirúrgico, mas acaba que você chega perto de uma cirurgia, dependendo do caso, né? Sim, tem casos que, assim, hoje eu olhando, eu tendo, né, o meu espaço e vendo tantas, assim, coisas que eu já vi, né, experiências que eu presenciei trabalhando em clínicas grandes aqui de Mogi, tem casos que é caso médico, que a gente profissional só de olhar já fala, não é minha parte. Procura um já especialista. Encaminhei cliente para cantoplastia, que é uma cirurgia que é feita com dermato, para poder fazer, matar, né, a matriz da unha para que ela não cresça e fique toda hora virando e machucando o cliente, porque tem cliente que tem problema com unha inflamar toda hora. Então, quando é esse caso, que a unha não tem um espaçamento e aí acaba inflamando toda vez que cresce, aí tem que ir para cirurgia. Entendi. Mas aí é o último caso. Mas aí, recapitulando, eu fui para essa barbearia, fiquei um tempo, e depois eu fui para clínica que antigamente era Dr. Fit, e é Nara Prado. E eu tenho muito a agradecer a Nara. Né, um beijo para ela, porque ela foi, assim, uma pioneira chefe para mim. Porque, graças a uma mentora... Que te direcionou, te ensinou muito. Porque ela acreditou em mim, sabe? E eu sou muito grata às pessoas que me dão oportunidade e faz... Hoje, se eu sou uma profissional boa, é graças também ao ensinamento dela. Porque na escola, você tem uma visão. Quando você vai trabalhar numa clínica, é de outra forma. É uma outra visão. Não é simplesmente... É que nem dirigir. Sim. Na autoescola é um jeito, você dirige bonitinho. Na rua, você já vai dirigir do seu jeito. Aquele ditado, né? Na teoria, a prática é outra. Exatamente. Você aprende uma teoria, mas na hora que você vai ali botar a mão na massa mesmo, as coisas... Exatamente. Tem que ser ajustadas, tem que ser, né, adequadas à necessidade que está diante de você. E assim, eu agradeço muito a oportunidade que eu tive na Nara Prado, né? Que foi, né? Eu vou falar o nome porque ela merece também um merchan, né? Porque ela foi assim, para mim ela é uma amiga, né? Eu não vejo ela como minha concorrente. Eu lembro muito bem que um tempo atrás, quando eu trabalhei com ela, ela falou para mim, você tem jeito de ter o seu próprio negócio. Você faz lembrar de mim quando eu tinha 26 anos. Isso eu não vou esquecer nunca. Que legal. E aí eu falei, nossa, que honra ouvir isso da Nara. Porque era um sonho trabalhar lá na clínica dela, né? De todas as podólogas iniciantes de Mogi, sempre vai primeiro na Nara. Depois, a gente vai seguindo nossos caminhos. Então, lá foi assim, eu falo que foi um hospital dos pés. Porque lá eu peguei muito caso. Casos de pés diabéticos que já tinha dedinhos amputados, que chegou numa situação mais tardia de tratamento, não percorreu antes, né? De tratar, não procurou antes. Não fez a prevenção, né? Não fez a prevenção. E aí, acabou vindo até nós com os dedinhos que, né, restava para poder... Tinha medo. Eu amputei aqui o quarto dedo e eu tô com medo de cortar essa unha em casa. Sabe? Uma coisa simples assim, aí que a pessoa ficou com um pouco de trauma. Sim. E aí, depois, eu trabalhei numa outra clínica também aqui em Mogi, que foi muito bom para mim também, porque ali eu soube como administrar uma empresa. Então, cada lugar teve uma referência para mim, sabe? Um foi para trabalhar melhor e poder botar a mão na massa mesmo, executar o trabalho, né? Que é uma coisa. Porque quando você vai trabalhar sozinha, é diferente quando você tem uma equipe numa clínica. Porque numa clínica, você sai da sala, fala, fulana, dá um trato ali. Dá um ok pra mim, porque tá difícil aquele caso. Mas quando você tá sozinha, é você que tem que resolver, né? Então, eu falo que Deus, ele me preparou durante esses 10 anos de formada para poder eu ter o meu espaço. Porque não é simples assim, você chegar, se formar e já abrir. Você tem que trabalhar com os grandes, para você também ser grande um dia. Para você ter essa referência de como é ser grande, o que o grande faz para que eu ponha em prática no meu ambiente e então consiga também prosperar e crescer. Exatamente. E, assim, é muito bom, porque assim, eu tenho esse contato, né,
com a Nara, até hoje a gente conversa direto, temos bons, né, trocas de contatos, tipo, experiências. Bom relacionamento, assim. E tem casos, né, que... Por exemplo, se eu tenho um aparelho, né, que eu não esteja disponível, mas ela tem no consultório dela, eu vou lá e indico o meu cliente, vai lá, tal. E vice-versa, sabe? Não tem essa concorrência, né? Tem lugares que tem muito isso, né? Sim. Eu falo que quando eu abri o meu espaço, eu não tinha isso na minha mente. Para mim, podologia, podólogas são minhas parceiras de profissão. Porque uma ajuda a outra. Então, é isso. Porque isso é uma visão de longo prazo, né? Sim. Porque ninguém é feliz sozinho. Ninguém consegue prosperar e crescer sozinho. Você sempre vai precisar de auxílio de alguém. Sim. Né? Então, você trabalhar num ambiente pequeno e ter a referência do que como as coisas funcionam. E depois você ir para um ambiente com mais estrutura, onde tem uma pessoa que é do financeiro, uma pessoa que é da faxina, uma pessoa que é da administração, uma pessoa da recepção, diferente de quando você abre seu próprio negócio, Sim. que você é tudo isso ao mesmo tempo. Eu falo que para ser empreendedor, no caso agora eu sou empreendedora, Sim, né? Foi o desafio mais maravilhoso na minha vida, porque eu era uma pessoa muito gastona. Você ter um negócio faz você ter mais pé no chão. Senão você não cresce. Não, né? Aquele é um estudo de que a maioria dos CNPJs, eu não me lembro a porcentagem agora, mas é muito alto, coisas de 70% de quem abre um negócio não consegue passar do segundo ano. Tô quase chegando no primeiro. Mas você vai chegar lá porque você é muito pé no chão e teve, né, esse cuidado de buscar entender o que é que tem que ser feito e como você está dizendo agora, Sim. né? Você teve essa disciplina de cuidar das finanças, que não é mais só a finança da Grace, agora é a finança da sua clínica. Sim. Não, como que fala? Não é clínica, é um salão, consultório. Quando é clínica é um espaço maior com várias salinhas, né? Que tem uma recepção. O meu é só uma sala comercial por enquanto. E onde é a sua sala comercial? É em César de Souza, né? Na Avenida Ricieri José Marcato. 1139. A Ricieri é grande. Fica aqui a altura ali da Ricieri. Fica ao lado da loja 100. Ali perto do Mercado Chibata, bem no centrinho de César. Tem uma lavanderia ali também. Isso, é do lado da lavanderia. Sim, na frente dos prédios da Elba. Isso mesmo. Isso mesmo. Sei. E ali também, para mim, foi um começo muito bom, porque o ponto é bom, né? Sim. Tenho muitos clientes ali de frente o prédio, a Elbor, e que também elogiaram, né, o meu espaço, né? Tem muita gente que me acompanha, como eu falei, já tem 10 anos, desde quando eu era manicure. Eu tenho clientes que me acompanham desde quando eu era manicure, dou muito valor. Até cada cliente que estava comigo desde quando eu estava começando. Porque é como se eles fossem um cliente novo, sempre. Vão ser sempre bem recebidos qualquer cliente, desde o primeiro ao último. Eu adoro tratar, além do meu trabalho, e também os meus pacientes. Porque é uma troca, né? Sim. Porque ali no meu trabalho não é só os pés, né? Tem pessoas que precisam também de uma conversa, de, assim, um alívio, né? Sim. Porque às vezes chega triste, fica, né? Ai, sei lá, tô com o pé doendo, ainda tô com os problemas. Então, você acaba sendo um pouquinho de terapeuta também. Sim, até faz um trabalho de psicóloga ali, trocando. E você abriu o seu salão em César, nesse ponto, porque você é de César? Sim, isso. Eu morava em César, aí depois eu fui pro Rodeio, mas ano que vem também vou estar retornando a César de novo, porque vai ficar mais perto de casa. Sim. Eu também sou de César. Eu me mudei para César quando eu era adolescente, casei, continuei em César, divorciei, voltei a morar em César. Eu gosto muito ali, porque é uma região que está prosperando muito. Exato, eu ia falar. Muito. Eu tô achando, assim, César bem diferente do que era anos atrás. Tem muita loja, tem muita, assim, aglomeração de pessoas, que até então o trânsito é bem intenso ali. Tá igual ao centro da cidade, então... E eu fico muito grata também, porque tem muitos pacientes meus que não moram aqui no centro, às vezes mora bem longe, demora 1 hora, tem pacientes que moram em outra cidade e vêm tratar os pezinhos comigo. Tratada com Gratidão a todos eles.
Não, isso é reflexo da boa profissional que você é, do bom trabalho que você executa. Isso inegavelmente. Sim, uma coisa que eu aprendi, que antes de você ser uma boa profissional, você tem que ser uma boa ser humano. Isso. Sabe? Você tem que transmitir essa paz para as pessoas. Porque a pessoa que tá vindo até a mim já tá sentindo dor. Então, eu tenho que trazer um alívio para ela. E muitas das vezes, né, eu sou às vezes um pouco intensa nas palavras, quando eu vou fazer meus vídeos, eu falo que as dores não estão só nos dedão dos pés, mas também tá no coração das pessoas. Então, elas precisam vir até mim. E aí, elas acabam também desabafando, falando, nossa, adorei seu tratamento, adorei a conversa, sabe? Tem muitos pacientes novos que estão chegando que me dão esses feedbacks, que eu adoro. Sim, e essa troca, né, só faz com que você cresça e evolua como profissional, que é uma coisa que é o reflexo do ser humano que você é. Se você, né, não tem essa didática, você acaba que não consegue ser um personagem por muito tempo. Exatamente. Né? Você vê no Big Brother, né? As pessoas, né, criam um personagem ali, mas não se sustenta. Então, você ser verdadeiro, realista, você consegue construir e absorver, porque daí a pessoa você transmite confiança. E também você acaba pegando uma amizade também. Tem muitos pacientes que viraram amigas, sabe? Confidentes, né? Querem trocar confidências. Então, assim, é muito legal essa troca, sabe? De podóloga para amiga também, enfim, é muito bacana. Legal. Então, me explica melhor, assim, ó, o que é que um podólogo faz? O podólogo, ele trata micose, fissuras, rachaduras, unhas encravadas, calos com núcleos, verruga plantar, tudo que acomete aos pés, tudo. Todos os problemas visíveis que você olhar nos seus pés, o podólogo trata. A manicure, ela só... Bicho de pé também? Sim, tudo. O pedicure, que também é manicure, só trata o embelezamento. Cutilagem, lixar, esfoliar, hidratar e esmaltar. Só. Manicure não pode desencravar, né? Porque isso é um papel do podólogo. Então, tem muitas meninas manicures que eu conheço que têm já essa consciência e passam isso para os clientes, né? Porque não é só tirar uma pelinha. Porque o palitinho, na hora que ele vai passar por baixo, ele tira a superficial. Nós que usamos o bisturi, já é mais aprofundado. Sim. Pega desde a parte de baixo da lâmina, que é a unha. A gente chama de lâmina ungueal. Então, a gente limpa todinha, toda aquela volta que está incomodando o dedo do paciente, né? Sentindo incômodo, de excesso de onicofose, que é o excesso de pele, e a unha encravada. Então, muitas das vezes já chegou casos para mim que a pessoa foi fazer o procedimento porque às vezes não quer realmente, né? Acha que é um custo alto, e foi na manicure, pediu e acabou inflamando os dois dedos. O que estava ruim piorou. Acaba gastando um pouquinho mais, né? Porque, pelo menos, se você vai na podóloga, ela vai te dar um respaldo do trabalho dela. Se acontecer, às vezes, de ficar irritadinho ali, o cantinho da unha, tem um retorno. No meu caso, eu faço isso. Eu coloco um preço, né, justo, para poder a pessoa retornar se ela precisar de uma revisão. O que é a revisão? Meu dedo ficou um pouquinho sensível, você pode dar uma olhadinha? Posso, aí eu vejo o que está acontecendo, aplico uma medicação, pronto, sarou, tá feliz de novo, entendeu? Porque pode acontecer de pele para pele ter um pouco mais de sensibilidade. Então, quando vai num outro profissional que não tem essa especialização, simplesmente acaba tendo esse problema de infeccionar e aí fica por conta do cliente, né? Sim. Você me disse também, uma vez que a gente conversou pela primeira vez, que o podólogo, né, como você disse agora há pouco, não é uma especialização médica, né, mas chega bem perto, assim, Sim. né? Tipo, porque você não pode prescrever um remédio via oral, mas você disse agora que você aplica a medicação, mas é uma medicação que você aplica ali, o tópica, que é só em cima da pele. unha ou na lateral da prega ungueal, né? Por exemplo, é muito usado a AGE, que é o óleo de girassol, para poder fazer a cicatrização, óleos ozonizados. Então, tem diversas também pomadas também para poder ajudar na cicatrização de um dedinho machucado, né? Uma profissional que não tem habilidade como a gente tem, ela não vai ter essas ferramentas todas, né? Ela não vai ter uma bandagem para poder fazer uma oclusão de um curativo, porque precisa
quando a pele é ferida, precisa fechar, né? Não pode manter aberto para não pegar bactéria, não ficar infeccionado, exatamente. Né? Já faz uma precaução ali. Agora, se você vai, por exemplo, tem gente que fala assim, o cutículo ali, o cantinho, sai sangue, nunca inflama. Mas aquilo ali é perigoso. Claro, o seu sangue. Mesmo que não infeccione, graças a Deus, porque sua imunidade Sorte é boa. Ela, né? Exato, tá com Exatamente. a imunidade bem. Exatamente, a imunidade conta muito, porque quem tem imunidade alta, a cicatrização é de um dia para o outro. Fácil, né? Mas tem pessoas que têm a imunidade mais lenta, então requer mais tempo, sabe? Demora um pouquinho mais para cicatrizar. Então, o tratamento é diferente. Assim, o nosso trabalho, ele é diferenciado por isso. Porque não somos uma pedicure melhorada. Nós também estamos classificadas na área da saúde, né? Porque até então, eu não sei se já saiu uma lei para as podólogas trabalhar até dentro do SUS. Né? Olha, que demais. Trabalhar em posto de saúde. Porque tem muitas pessoas que não têm condição de tratar. Porque é saúde, né? Poxa, o dia inteiro ele tá ali te sustentando. Se você tá fragilizado ali, exatamente, uma coisinha de nada. Acaba com o seu dia. Acaba, né? Eu contei para você também um caso que aconteceu comigo. Eu tinha bastante unha encravada quando eu era criança, no começo da adolescência, e depois de um tempo parou. E eu sou romeiro, vou a pé até Aparecida, e cortei a unha uma semana, 10 dias antes da romaria, e não sei o que aconteceu, encravou minha unha. E fui até Aparecida, não estava incomodando, né? Consegui andar ali sem problema, mas quando eu voltei, ela já estava vermelhinha, já estava inchada ali, tinha até um sinal de pus. E então que eu soube que não era uma pedicure que eu precisava, que era uma podóloga. Exatamente. Né? E aí que ela colocou lá um monte de coisa e arrancou assim, ela falou, agora você vai sentir um pouquinho. E veio com bisturi e arrancou um pedação de unha que estava dentro da minha carne, assim. Então, essa especialização que é o que difere grandemente uma podóloga de uma pedicure. É porque a podóloga ela vai fazer o corte correto das suas unhas, né? Ela sabe, através da anatomia do seu dedo, do formato, ela sabe qual curvatura que é melhor. Se é arredondado, se é quadrada. Tem pessoas que cortam ela quadrada e a anatomia do dedo é arredondado. E aí não entende por que a unha também fica encravando com constância. Então, a gente analisa todo o pé por inteiro, sabe? Não é somente... A podologia, ela trabalha com 3 coisas, né? A biomecânica, que é a marcha, né, do paciente, a prevenção e a anatomia. Anatomia do corpo por inteiro. Olha então, só. Quando eu vou fazer uma avaliação no meu consultório, eu já observo o paciente quando ele já está entrando e está caminhando. Se ele tiver meio assim, mancando, eu já sei que pode estar ali com um calinho ou a unha está inflamada e ele está ocasionando... Já tem um pré-diagnóstico ali só de ver visualizar. A pessoa andando. Só de visualizar. E aí, quando eu vou, né, avaliar, ele senta, né, na minha cadeira, eu avalio. Geralmente é a unha que está inflamada e aí está ocasionando que ele caminhe de forma errada e ocasionando também o peso todinho numa parte só, né? Às vezes ele deposita o peso só numa perna, porque a outra tá doendo, exatamente. E assim, o problema que eu quero assim relatar é que assim, uma unha inflamada ou um calinho que der, né, no plantar do pé, ele pode ocasionar problemas muito sérios se a pessoa não correr e não tratar. Pode causar problemas nos joelhos, nas articulações, porque é um problema que vai desencadeando o corpo inteiro. Se você está com o pé doendo e força mais a outra perna, seu tornozelo vai ser prejudicado, seu joelho, sua bacia, todas as articulações, né? E aí fica coluna, né? Aí fica um pouquinho mais caro para tratar, né? Melhor ir na podóloga e já resolveu a raiz do problema. Exatamente. Do que deixar ir agravando. Exatamente. Imagina, você tem uma unha encravada e fica com problema de coluna. Olha, pelos relatos que eu tenho, né, as clientes que vêm com as unhas inflamadas, elas não conseguem, às vezes, nem dormir.
porque lateja durante a noite. Eu já tive um problema com unha inflamada no meu próprio pé, para me poder entender como que é a dor do paciente. Realmente, gente, é insuportável. É horrível. Dor, qualquer uma no pé, que é onde você precisa dele o dia todo, o tempo todo. Sim. Né? E aí, a única alternativa realmente é recorrer à podologia mesmo, porque nem manicure, se vê um pezinho inflamado, não mexe, por medo. Né? E também um corte incorreto, uma retirada da espícula errada também pode ocasionar problemas seríssimos para o paciente. Por isso que ele tem que ir numa especialista, que é a podóloga. Sim, com certeza. E essa consciência né, que você está me dizendo que as manicures hoje em dia têm... Não, graças a Deus, elas estão tendo bastante consciência mesmo de... já mudou algumas coisas, né? Pelo que eu vejo, né? No mercado em si, né? Não tá mais usando bacia, né? Para colocar os pezinhos na água morna, porque a vigilância sanitária proibiu. Então, tem algumas coisinhas que foram alteradas e, graças a Deus, também que elas estão tendo consciência e já falando para as clientes, olha, esse trabalho é de podóloga. Então, tem uma aqui para te indicar, tem uma manicure, que é uma amiga também, ela sempre tá me indicando os pacientes, né? Os pacientes, né? Que é a mania, né? Os clientes dela. Para se tornar os pacientes. Exatamente. E aí, a maioria que vem é diabético. Maioria. Porque quem tem diabetes tem um pouco mais de dificuldade de cicatrização, né? Né? Dos sintomas da doença é isso, né? Quando ela tem um ferimento, demora um pouquinho para cicatrizar. Sim. Imagina um ferimento no pé que está ali. Então, Sim. Isso é uma realidade habitual sua ali, cotidiana. Minha especialização é mais nos pés diabéticos, né? Eu fiz até uma melhoria, né? Que quando a gente faz o curso de técnico, a gente não pode só fazer o curso, a gente tem que fazer outras categorias, né? Que no curso em si não inclui. Cursos aleatórios, né? Individuais, para cada tema. E esse que eu fiz foi no Senac, né? De São Miguel, que era pé geriátrico, que é o pé de idoso e diabético, né? Para poder entender um pouquinho mais desse público, né? Porque eu pego muitos casos, mas tem casos, como já me ocorreu, de um paciente ter uma úlcera no dedão do pé. Uau. Abriu uma ferida, ele não tinha sensibilidade, já tinha meses, então, conforme vai abrindo aquela ferida, né? Ele não sentia dor. Ele não sentia dor, só que eu vi que ele já estava mancando, né? Então, ele estava sobrecarregando o peso todinho do corpo dele no outro pé e ocasionando também uma calosidade perto do hálux, que é o dedão do pé. Né? Então, estava já sendo bem crítico o caso dele, e aí eu acabei falando para ele, olha, o senhor tem que procurar um médico, porque vai ter que fazer... Ajuda médica mesmo. Porque assim, na podologia, nós temos até um limite para poder pegar um caso. Não é qualquer caso ou uma ferida exposta que a gente vai lá e vai mexer. Não pode. A gente só mexe se tiver uma prescrição médica que fala, olha, o doutor tal me autorizou a fazer uma laser terapia no paciente X. Ou um tratamento Y, sabe? Mas tem que estar com o CRM do médico. Né? A gente tem que ter uma autorização médica para poder realizar o serviço. Porque se acontece qualquer intercorrência, o médico encaminhou. Né? Mas, geralmente, os médicos é muito difícil eles encaminhar. Eles encaminham, mas, assim, não uma carta específica, né? Eles geralmente já prescrevem uma medicação para o paciente e falam o que ele tem que fazer. No caso desse paciente, ele precisou fazer curativos. E eu já tinha relatado isso a ele antes dele ir no médico. Falei, olha, o senhor vai ter que fazer uns 3 curativos por dia. Não pode deixar essa ferida aberta. 3 curativos por dia? Sim, porque estava bem extenso, grave. Bem grave. Dava para ver os nervos. Nossa! Dava para ver os nervos. Verdade, cara. Tava bem exposto, assim. Quando ele tirou a meia e eu vi que tava totalmente desprotegido aquele local, eu falei para ele com todo o coração e assim, preocupada, né? Eu falei, olha, o senhor tá numa situação que o senhor precisa manter isso aqui fechado. Avançado, né? E ele é uma pessoa com vários problemas de saúde, né? Cardiopatias, vários problemas de pressão alta, diabetes elevado. Então, isso é perigoso. Um paciente que... Se, por exemplo, se acontecer alguma coisa, ele tem uma carteirinha até falando, olha, medicação que eu posso utilizar. Então, a gente fala como se fosse um paciente de risco. Então, eu não posso pegar um procedimento se eu vejo que é um caso médico. No caso dele, ele teria que fazer curativos todos os dias. Se eu pegasse o caso dele,
né, sem ser da minha ossada, eu ia ter que acompanhar todo dia o curativo no dedo dele. Eu ia ter que fazer um tratamento ali para fazer o fechamento daquela ferida e a pele se regenerar. Porém, é uma coisa mais pro médico, então ele vai entrar com uma medicação correta para poder fazer fechar aquela ferida que abriu, né? E daí o médico com certeza deu um anti-inflamatório, alguma coisa bioral para ele e mais a medicação pomada tópica com você ali fazendo o curativo dele. E aí ele ia na sua clínica 3 vezes por dia? Não, na verdade, o que acontece? Ele começou a fazer na casa dele. Porque, assim, quando é a podóloga que vai pegar um procedimento, ela tem que realizar. Só que no caso dele, era um caso mais médico do que podologia. A podologia, ela é a prevenção antes daquilo acontecer. O dele já estava num grau que ele poderia ter que amputar o dedo. E eu falei pra ele, falei assim, olha, o senhor tá numa situação que se o senhor não correr, o senhor vai poder, infelizmente, perder. Entendeu? E aí acaba a infecção passando pro outro. Pela falta de sensibilidade que o diabético tem, ele acaba não sentindo dor, né? Por isso que também na podologia a gente faz testes, né? Em pontos estratégicos dos pés para poder ver se ele tá sentindo alguma coisa. Sensibilidade que ele Exatamente. tem. Se ele estiver sentindo nada, zero, é um paciente com mais preocupação. Porque daí é um paciente que você não pode dar um corte. Na verdade, nenhum paciente diabético. Você não pode dar um cortezinho, ele não pode ter um machucado, uma queimadura, porque pode instalar uma bactéria e pode ser fatal para ele. Fatal? Tem casos que é fatal. Sério? Porque assim, a infecção do diabético é o seguinte, quando não tem uma cicatrização boa, primeiro ela vai ficando num tom mais avermelhado, a infecção não tem, às vezes, sucesso, se dependendo da pessoa, se ela não cuidar. Vai transformando mais numa coloração cianótica, que é o roxo, né? E vai gangrenando. Quando chega na parte de necrose, é porque já perdeu o tecido. E aí, se não amputar aquele tecido que foi morto, praticamente porque não tem a circulação sanguínea, aí vai ele passando vai se espalhando, né? É rápido. Ele passa de um dedo para o outro, sobe para o pé e vai subindo a infecção para o corpo todo. É rápido? É rápido. Então, no momento que o médico já avalia que não tem mais tecido vivo ali, ele já fala para o paciente, precisa amputar, que não tem o que fazer. Se não amputar, vai subir tudo. Vai ser pior. E tem casos que o diabetes acaba até fazendo a pessoa, né, falecendo, porque o grau, né, de insulina, né, que tem, a glicose que tem no corpo, acaba... Tem gente que tem 600 unidades, né, no corpo de glicose, que é altíssima. E uma pessoa normal tem? Geralmente é de 100, 105. Só, imagina, 6 vezes mais. 600 é um grau que... Como já chegou também no meu consultório, uma cliente que falou, o meu às vezes sobe para 600. Fala, nossa... 600. Você fala assim, naturalmente? Ela falou que, não, tá tranquilo, não sinto nada. Eu falei, meu Deus, 600 é muito, né? Então, diabetes é um caso que tem que ser cuidado com mais carinho, sabe? Com mais atenção. O menos é mais, né? É um pezinho que, por ser muito fino, a pele, ele requer mais cuidado, né? Tem muito ressecamento, né? Porque acontece mesmo, né? O paciente diabético tem muito problema com ressecamento plantar, nas pernas, né? E dá para também identificar quando um paciente é diabético, né? Só dele sentar na minha cadeira, olhar o pé dele, já sei se ele é diabético ou não. É mesmo? Porque essa foi a especialização que você fez no Senac. Sim. Que é o seu ponto forte hoje, Sim. é o tratamento de diabetes. Sim. Porque, assim, o diabético, ele apresenta várias características, né? Ressecamento, às vezes a unha muito espessa, né? Muito espessa e aquelas unhas bem grossas, né? que a gente chama de onicogrifose. Nomes difíceis, esses né? Nomes, esses termos são difíceis, mas para quem é podólogo entende. Então, precisa saber, né? acaba adquirindo algumas patologias ali que vai diferenciando por decorrente da doença, né, da diabetes. Então, o ressecamento, a pele um pouco, às vezes, escurecida na parte de cima dos pés, né? Os dedos também um pouquinho ressecados, cutícula fininha, né, super fina. Então, você tem que ter um cuidado imenso para não dar um cortezinho, nenhum dedo, e nem no plantar. Não pode ter um corte. Então, para diabético, pelo menos no curso que eu fiz, sempre foi, assim...
passado pra gente, sugerido né? isso, que não era bom ficar tirando cutícula do diabético. É só mesmo fazer uma limpeza superficial para justamente não ocasionar uma infecção ou um problema futuro, né? E falar que foi na podóloga que fez, né? Foi esse tipo de tratamento que dá grande diferença da manicure, da pedicure, que traz essa geralmente, essa valorização do seu trabalho. Né? Quando eu era manicure, era muito difícil o paciente falar que era diabético na minha época, né? Muitos anos atrás, 13 anos atrás. Porque eles tinham vergonha, né? E aí, muitas das vezes... Que coisa, é vergonha de ser diabético? Tinha vergonha de falar. Eu perguntava porque eu já observava na questão da coloração da pele. Mesmo não tendo ainda o conhecimento, estudando na podologia, eu já procurava na vivência. Você já vê, se pega tá diferente. Exatamente. Do comum. Exatamente. E aí eu observava muito, eu sempre fui muito curiosa, né? Pesquisava. Então, eu sempre tentava um mínimo domínio ali para não ter um ferimento, né? Principalmente os pezinhos diabéticos não pode ter. Nenhum pé pode ter, mas a gente tem que ter mais cautela com o pé diabético. E a questão das verrugas, né? Eu também dividi com você que eu já tive o olho de peixe e tive em cima do pé. Eu tive o olho de peixe embaixo, mas já tive em cima. Mas era tipo uma verruga, assim, com um monte de pontinho preto, assim. As pessoas confundem, isso é um tratamento da podologia também. Sim. Como que é o termo técnico? Não, é verruga plantar mesmo. Verruga plantar, não. Normal, pra mim é um nome bem diferente. Então, é muito confundido o olho de peixe por ter aqueles pontinhos pretos. Mas a verruga, ele é um vírus do HPV que ele contrai por exemplo, se você tiver com a imunidade baixa, tiver com algum ferimento no local, você pode pegar em lugares públicos, piscina, clubes, praia. Exatamente. Se você for com frequência, né, nesses lugares. Ou pode também pegar através de calçados compartilhados. Se você compartilha calçado de alguém, ou, né, vou falar aqui, né, que já me ocorreu, né, na minha época, eu sempre gostava um pouquinho de brechó, né? Adorava, porque eu sou simplesona. E aí, comprei um calçado. Modo sustentável. Comprei um calçado. Esse calçado me deu uma verruga plantar e eu tratei. Olha só. Então, assim, eu falo que o calçado de outra pessoa que você não conhece pode ocasionar também a verruga. Mesmo que você conheça. Né? Bom não compartilhar. Não compartilhar. Eu tenho um filho, né, de 17 anos, Daniel, e nós somos do mesmo tamanho. E aí a gente compartilha a roupa. Mas tênis, eu falei, cara, tênis não. Melhor coisa. Meia. E nem foi por isso, né? Nem era mais porque ele anda arrastando o pé. Eu falei, cara, vai estragar meu tênis. Usa o seu que eu uso o meu. Camiseta aí que você quiser usar a minha, pode usar. Sim. Então, a verruga, ela tem um tratamento, né? O tratamento que eu utilizo é com ácido específico, porque tem que ter a queima desse vírus, e ele é persistente, ele é que nem a micose. Só que ele trata mais rápido que a micose, né? Então, a verruga, ela mais ou menos tem umas 10 sessões, né? A pessoa tem que vir pelo menos de 2 a 3 vezes por semana para poder fazer o desbaste e a queima, né? Com o ácido e com o eletrodo que eu tenho, que é a alta frequência, que também ajuda na queima do... Tem um aparelho. Tem um aparelho. Porque a que eu tive em cima do meu pé, eu fui num dermatologista, ele extraiu com uma mini cirurgia, assim, com bisturi, e nunca mais voltou. Aí, na sola do pé, eu fiz a cirurgia também e ele voltou. E aí eu fui, né, me consultar com outro profissional que me orientou a usar um ácido. Isso. E aí eu todo dia fazia 2 vezes por dia. Uma de manhã, depois do banho, uma antes de dormir. Sim. E aí demorou ali, demorou para sarar. Demorou quase dói, um né? mês, assim, para zerar mesmo. Isso. Eu tive um tratamento de um cliente que eu tenho até, assim, dó de ter perdido a mensagem dele, porque faz mais de 2 anos, né? Eu fiz o tratamento de verruga plantar dele e ele não conseguia andar numa esteira.
Ele treinava e a paixão dele era treinar, ele não conseguia. E depois que a gente tratou Nem numa esteira, nem na rua. Não, ele caminhava. Só que assim, ele queria correr na esteira, né? Ah, tá. Então, ele não conseguia porque a verruga, ela era bem no peito do pé, né? Bem na parte de cima. Sim, é o meu também. É. E aí, ele sentia muita dor ao pisar. Disse que trocava vários tênis. Aí, ele me procurou na época. Eu não senti uma dor aguda. Parecia que eu tinha uma pedra no Parece um espinho, né? Então, não Pinicando. era bem um espinho, era uma pedrinha mesmo, assim, ó. Eu sentia um incômodo, mas não era uma ponta. Sim. Era mais distribuída a dor, assim, vamos dizer. Então, ele sentiu muita dor, né, nessa região. E aí, ele me procurou, a gente fez o tratamento certinho, por 10 sessões. E aí, quando finalizamos, estava bem já, a pele íntegra praticamente, matamos totalmente aquele vírus. Quando ele me mandou um belo dia uma mensagem dele correndo na esteira. Aí ele falou assim, você salvou o meu pé. Aí eu fiquei tão feliz. Claro. Nossa, aquilo ali pra mim foi a melhor satisfação da vida. Sim, porque você ajudar o próximo traz uma satisfação que... Assim, você saber que você contribui com o caminhar do próximo, né? Porque, querendo ou não... Você melhora a qualidade de vida dele, né? Se você parar para analisar, se ninguém conseguir andar por um problema no pé, pensa como que ia ser. Tem que depender de outras pessoas, né? Então, é muito importante os cuidados com os pés, né? E aí, eu fiquei muito, muito feliz. Falei, nossa, muito obrigada pelo seu feedback. Estou muito feliz por você ter, né, conseguido voltar a correr, né? Que era o que ele queria. Que legal, sensacional. E ficou tão bom que ele desapareceu, hein? Tá na hora de voltar. Mais. Não tem mais problema, né? Então... Tchau, Grace, não quero mais te ver. É uma coisa mesmo. E como manter a saúde do pé, Grace? Olha, higienizando bem, lavando bem os pés, secando principalmente com uma toalhinha de rosto separada da toalhinha de banho, para não... ficar... É porque é diferente, né? O pé com o corpo é diferente. Então, tem que ter uma divisão ali. Tem que ser tudo individual, né? Então, secar bem os pés, hidratar todos os dias com creme, principalmente com base de ureia, que é muito bom. Então, hidratar... Principalmente com o quê? Base de ureia. Base de ureia. Isso, tipo é um componente que tem no creme que ajuda a dar uma selagem melhor no plantar. Então, quando você acorda durante o dia, né, no dia seguinte, o seu pé tá mais macio, mais hidratado. Porque o pé, ele também tem um creme somente para ele. Não tem um creme pro cabelo? Tem creme pro cabelo, creme pro rosto, creme para as mãos, tem o creme pros pé. Pés. Então, não pode esquecer. E as pessoas esquecem de hidratar. Né? E aí, quando esquece de hidratar, acontece também de ocasionar a escalosidade, a fissura, por falta de hidratação também. Então, quando você hidrata, você inibe que também essas coisas aconteçam, né? E deixa o pezinho mais saudável. Utilizar calçados com umas plataformas um pouco mais arredondadas, porque sapatos de bico de ferro que os homens, na maioria, sofrem, né? Um pouquinho na hora de trabalhar, né? Infelizmente, é um sapato inadequado para os pés masculinos, mas por causa de algumas empresas não tem o que fazer. Segurança, né? O cara trabalha com máquina pesada, tal, ferramenta, então é uma prevenção. Não tem o que fazer. Ali. Aí o que eu indico é palmilhas, né, para colocar dentro dos calçados, ou anéis de silicone para proteger os dedos, porque às vezes os dedos ficam muito comprimidos no calçado e pode ocasionar calos. Então a pessoa fica... Entre os dedos, né? Isso, em cima dos dedos mesmo, como se fosse um anelzinho de borracha. Tá. Porque ele ajuda a dar um impacto, então evita que fica a pele tendo atrito com o calçado. Então evita de dar aquela calosidade que pode irritar o cliente futuramente. E para as mulheres, evitar também um pouquinho o escarpão, que eu sei que algumas adoram, mas com o decorrer do tempo, se você usar por muito tempo, pode dar umas atrofias, por exemplo, o joanete. Né? Pode ocorrer de ter o joanete, pode ocorrer de ter dedos em formato de martelo, que a gente fala, que é os dedinhos assim, bem saltadinhos, e a unha assim, meio deitadinha. Agora, quando é dedinhos em garras, é quando você não consegue ver a unha mais, porque os dedos estão totalmente elevados e a unha está por baixo. Você não consegue ver. Então, conforme alguns sapatos, ele acaba tendo deformidades nos pés. Então, tem que ter uma troca de sapatos. Higienizar os calçados também, de lei, todos os dias. É bom passar ali um lisoforme, um alquinho. Aqueles sprays
né? Pôr para arejar ali na lavanderia, não só chegar em casa, vou pegar e colocar meu sapato na sapateira. Não, seu sapato andou por vários lugares, precisa de higienização também. E lavar uma vez por semana. Tem que lavar os sapatos. E trocar, né? Dar uma trocada, dar uma intercalada. Variar, não ficar... né? Não Variar. usar todo dia o mesmo calçado. Exatamente. Porque o pé sua. Sim. E aí, né? Ele, por mais que pareça que esteja seco, ele tá tem um pouco de umidade ali, Sim. que é, né? O suor do pé. Então, você variar o tênis, cada dia usar é um bom caminho. É um bom caminho. E assim, ter um cortador, um kitzinho somente para você, individual, né? Independente se tem micose ou não, cada um tem que ter seu kit em casa. Tipo, o seu cortador é seu, da sua esposa é dela, do seu filho é dele. Não usar o cortador de uma pessoa para todo mundo. Porque daí também pode correr um risco de pegar uma micose. Por causa que não está sendo higienizado aquele cortador de um. Então, é bom cada um ter seu material individual, né? E trocar as meias diariamente, né? Às vezes tem homens que adoram ficar com a meia a semana toda. Credo, não tá com chulezinho, né? Vou ficar com a meia a semana toda. Que nojo. 3 peças que não dá pra repetir. Camiseta, roupa íntima e meia. Não dá, cara. Tem que trocar todo dia. Verdade. E assim, optar por meias de algodão. Porque a meia de algodão, ela segura um pouco mais a transpiração do que uma meia sintética. Meia sintética tem um percentual de dar a famosa bromidrose, que é o chulé. A gente chamava de bromidrose. Chulé, como que é o nome do chulé? Bromidrose. Bromidrose. Ou Chulé. Desidrose. É os termos técnicos da podologia. A gente chama de... Qual é a diferença? É a mesma coisa. Não muda muita coisa, não. 6/12, é só um nome diferente. Exatamente. Vai ficar mais bonito, né? Eu gosto de usar meia toalhada mesmo, de algodão. É o que eu mais gosto de usar. Até quando eu usava roupa social, né? Eu comprava uma meia preta lisa, mas de algodão. Nunca gostei daquelas meias não vale a pena. Sintética de roupa social. Nossa, me incomoda Até muito. A social transpira bastante, né? Mas às vezes é o cargo da pessoa, precisa usar, né? Mas o recomendado... Mas é uma meia preta, tá ali. Não precisa ter desenho, né? Uma meia branca também fica feio, mas... Exato. Ali. Mas, quando eu comecei a fazer a romaria, né? Voltando ao assunto da romaria, me instruíram a usar meia de sintética, meia de material sintético, justamente para que o pé não fique molhado, porque a gente anda o dia todo, né? Transpira bastante. Os 2 primeiros dias a gente anda das 4 da manhã às 7 da noite. Então, se você está com uma meia de algodão, a meia de algodão, seu pé vai suar, ela vai molhar e vai ficar molhado. Sim. A sintética não, ela acaba que evapora mais fácil, né? Exatamente. Com tecido, com tênis adequado, que tem um arejamento ali melhor para a caminhada. E uma outra dica que me deram foi passar... Talquinho? Não. Tipo um creme... Creminho pros pés? Vaselina. Caraca! Vaselina é nova pra mim. É porque, assim, eu não acompanho muito pessoal que caminha, né? Geralmente, o pessoal que vai fazer a caminhada até Aparecida me chega com bolhas, né? Já me ocorreu. E, assim, muito louvável da parte de vocês, porque, olha, que tem que ter coragem. Caminhada aqui até lá... Tem que ter fé. Mas é uma delícia. Nossa, sim, uma experiência de vida muito legal. Mas por que essa dica de usar a vaselina e a meia sintética? A meia sintética, por isso que eu acabei de explicar, pela respiração do pé ali, né? E não, sim. E o algodão retém a umidade, o suor, e a sintética acaba evaporando. E a vaselina reduz o atrito. Então, né, por mais que o tênis esteja certinho no seu pé, ele acaba que mexe um pouquinho ali. Sim. E esse pouquinho, cara, se tem uma linha embaixo do seu pé, uma linha, você vai pisando. Aqui em Mogi não dá nada, em Guararema não dá nada. Na hora que você tá em Jacareí, parece que você tá pisando numa lombada, assim, ó, porque o negócio fica ali incomodando. Né? Então, a vaselina tira esse atrito. Né? Sim. Então, né, essa coisa de esfregar não vai
machucar o pé. Sim. E aí funciona bem. Muito boa. Você também não sabia essa dessa? dica não. Tá vendo? A gente aprende também. Olha, ensinando pra todo. Tá vendo? Não, isso daí nunca foi me falado, Aham. realmente. Eu sou bem... Sim. Que eu Não, falo, eu sei, mas vai ter coisa que eu... é que não é uma coisa que... Não é um tratamento Sim, de quem já tá, né, com alguma sim, coisa. É uma técnica ali de que nem furar a bolha. sim, Né? Que os caras passam uma linha, já viu isso? sim. Passa a linha dentro da bolha para que a bolha não saia a pele e tal. Então Sim. tem as manhas de Romero. Na hora de tratar o pós, né? O depois, né? É sofrido, hein? Daí você tem que dar um jeito ali Exatamente, tem que no estourar as pé. bolinhas, sair Aham. toda aquela secreção, aquele líquido, né? Uhum. Que forma, que é como uma proteção, né? O seu pé Sim. tá sensível, então o organismo da gente é maravilhoso. É. Porque ele vê que tem alguma coisa incomodando os pés, ele já vai lá, né? E ataca ali para prevenir. Que nem a calosidade. Uhum. Pé fino, às vezes é o sapato incorreto, tá dando atrito ali na pisada, né? Porque, por exemplo, clientes que eu vejo quando a pisada é para dentro, quando a calosidade é bem na lateral do dedão. Bem assim, na lateral do dedão. Sim. Então, Porque fica com o pé para porque cá. pisa para dentro. E aí, o peso do corpo, muitas das vezes, na hora da pisada, fica muito no calcanhar, né? Então, dá para diferenciar através dos pontos ali, que tá as calosidades, como que é a pisada do paciente. E o corpo é magnífico, né? Porque E ele aí vê... corrige com palmilha. Olha, a correção da biomecânica do paciente, ela pode ser realizada, né? Tem profissionais que fazem sapatos especializados para o tipo de cada pé, Sim. né? Tem até uma moça que eu conheço, né? Que ela tem um espaço aqui em Mogi que ela faz. Ela é especialista em sapatos, assim, ortopédicos. Tá. Ela vai olhar o seu pé, ela vai fazer um sapato para o seu pé. Ninguém vai usar o seu sapato porque ele é totalmente exclusivo para você. Desenvolvido, personalizado. Ela vai ver a sua marcha, ela vai ver o seu caminhar ali, ela vai fazer todo o exame ali para ver como que ela vai montar o seu sapato, que eu acho muito 10 também, mas é uma parte que eu não trabalho, mas poderia fazer uma especialização para poder fazer provavelmente, futuramente, um sapato personalizado. Mas requer tempo, tem que ter um maquinário, né? Então, já prefiro deixar para uma outra especialista. Sim. É aquele negócio, né? Eu prefiro cuidar. Quanto mais especialista você for, você vai ser, Sim. né, ser uma profissional ainda melhor. Mas assim, a calosidade tem sim as palmilhas, tem diversas. Tem só pro peito do pé, tem só pro calcânio, que é a parte do calcanhar, tem pro pé inteiro, tem os dedinhos, né, que eu falei pra você, que é os anéisinhos de silicone, tem os separadores de dedo também de silicone, para pessoas que têm problemas de tinea pedis, que é a frieira, né? Então, quando os dedinhos são muito juntinhos, aí coloca esses separadores de dedo de silicone, né? Para poder não ter muita umidade, calor entre os dedos, porque tem pessoas que têm problemas também com dedos muito juntos e acaba transpirando e acaba ferindo por dentro dos dedos. Sim, porque daí a umidade fica retida ali e acaba por isso que machucando. Por isso que eu sempre indico ou secar com secador, ou secar com uma toalhinha de papel, pro pé. ou uma toalha só pro pé e ficar ali um bom tempinho ali, pelo menos uns 5 minutos com o pezinho em cima da toalha, porque a toalha em si, quando você passa por cima assim, você não seca totalmente seu pé. Sim, você tira o Entendeu? superficial Fica ali. úmido ainda, né? Então, é importante secar com um individual ou com um papelzinho descartável ou um secador, né? E aí, para calosidade, tem as palmilhas, né? Que ajuda também na marcha da pessoa, ajuda a diminuir um pouco aqueles atritos, né? Das calosidades, né? Então, eu sempre indico isso também para os meus pacientes. Quando eles têm problema muito com calosidade, eu falo, olha, primeiramente, tem que hidratar diariamente, né? A gente faz a remoção daquela calosidade com bisturi descartável, faz o lixamento, que é a podoprofilaxia, que faz parte disso, e os cuidados também tem que ser deles, né? Tipo, 50% nosso, 50% tem que ser também do cliente, Sim, né? claro. Para ele poder também ver o resultado. Sim. E também tem pomadas específicas muito boas, né? Tem marcas diversas, mas a melhor, número 1 do mercado é a Homeopast, né? Fazendo já o merchan. Que é uma pomada muito boa para pés rachados, pés ressecados, né? Que tem muita calosidade. Então, ela dá uma boa diminuída também. Entendi. Antes da gente conversar, eu
entrei na internet, fiz umas pesquisas, assim, e encontrei com uns nomes bem diferentes, assim, queria que você explicasse. O que é onicomicose? É assim mesmo que eu falei, certo? Onicomicose. O que é isso? Onicomicose são os fungos das unhas, né? Que se acomete ali no dedão. Quando fica aquela unha amarelada, feia. com várias macerações por baixo, porque o fungo ele se alimenta, né, de queratina da unha, que é essa parte rígida, dura que a gente tem da unha, né? Então, quando ele vai se alimentando por baixo, ele tem vários graus, vários, né, meios, né? Ele tem aquela parte que vem bem pequenininha, no cantinho da unha, tem a que fica no meio e tem aquela que pega a unha por inteiro, que é quando a gente chama de onicogrifose, que é aquela unha espessa, que também é ocasionada pela micose, que dá uma deformidade ali na unha. Então, é um fungo, né? Que demora um pouquinho para ser tratado. Não é uma coisa rápida, porque tem pessoas que eu já vi que falam, olha, eu tenho 20 anos que eu tenho fungo, nada resolve. Que isso? Tem vários 20 fatores. anos. Tem gente que tem Que não vasto consegue, tempo. faz um monte de tratamento. Sim. Também não leva o tratamento muito a sério, não é possível. Tem essa também. Não tem muita disciplina ali de falar, vou curar isso, né? Tem essa também. É assim, por isso que existe a avaliação, né? A avaliação e a ficha de anamnese. Porque a gente pergunta tudo para a pessoa e a gente relata tudo que ela fala, né? E ela, depois do tratamento que nós realizamos, né? Ela tem que assinar concordando que foi realizado o tratamento e que ela falou aquilo que está ali no papel, né? Que é como se fosse um respaldo para nós. Então, assim, a micose, que a gente chama de onicomicose, ela acomete por vários fatores. Quando a pessoa tem esse muito tempo de fungo nas unhas e fala que tentou de tudo e nada resolveu, eu já encaminho para um dermato. Porque aí tem que fazer uma raspagem e descobrir que tipo de fungo que é aquele. Né? Tem que ver, né, levar no laboratório. E aí, a dermatologista, ela vai fazer uma prescrição de um remédio específico para aquela pessoa. Laboratorial, sabe? Um remédio manipulado, né? Porque, às vezes, o remédio da podologia não está dando efeito e um remédio, talvez, mais forte precisa. Ou ela precisa também tomar via oral, né? Porque tem medicação que precisa ser ingerida para poder fazer mais efeito. Né? E tem os pacientes que não tem tanto tempo, né? Às vezes, eu contraí isso daqui, eu não sei da onde, né? Eu não sei como que eu faço para tirar. E aí eu faço a avaliação, passo o plano de tratamento, que é a podoprofilaxia, que já ajuda bastante a fazer o desgaste daquelas unhas doentes, né? A maioria só acomete no dedão, mas tem casos que acomete em todas as unhas, né? E aí eu faço a podoprofilaxia, falo dos tratamentos que tem o tratamento com alta frequência também, que ajuda também na queima desse fungo, através do raiozinho que ela solta, do eletrodo. Tem o tratamento a laser, que é um pouquinho mais encarecido financeiramente, né? Mas ele também tem uma boa eficácia mais breve. Exatamente. Só que assim, são 10 sessões, né? Mas acontece que também pode ser que tenha que renovar mais um pouco, depende de cada caso. Tem caso que com 6 sessões você já tá vendo a unha clareando e nascendo saudável. E não tirando o uso dos usos tópicos, que são os óleos essenciais, tem o Pro-Unha, Pro-Gel, que são cremes antifúngicos para passar por cima da unha e por baixo também. Eu prefiro mais os óleos de melaleuca, né? Que são mais potentes, assim, né? Tem um cheirinho um pouquinho forte, mas ele tem uma eficácia, para mim, um pouco melhor, né? E aí a pessoa tem que fazer essa manutenção em casa, aplicando pelo menos umas 3 vezes por dia, fazendo a higienização, como eu falei, dos pés, tem que secar 100%, tem que ter um material somente dela. Se ela for num salão, é bom ela levar o alicate dela, não ficar, sabe? Tem esmaltes em si, em geral, tenha seu kitzinho e leva. Agora, se você for na podologia, não precisa se preocupar, né? Assim, não que... Até esmalte? Sim. É mesmo? Porque, assim, a pessoa que tem micose, principalmente mulher, né? Que é muito vaidosa, ela quer esmaltar. E é uma coisa que... O podólogo ninguém aconselha, porque você tem que tratar. O pintar, né, o esmaltar, é esconder o problema. E aí é onde você contamina o vidro do esmalte também. Porque você tá passando esmalte na unha doente, aí você põe pro frasco e volta para as outras unhas. Então você vai
acabar, contaminar outras unhas também. E vai ficar um pouquinho... E da coleguinha que quer o mesmo tom de esmalte que o seu também. Então, uma dica para quem, né, principalmente mulher, que eu sei que é difícil, né, por causa da vaidade, da autoestima, ai, mas é tão feio ficar tanto tempo sem esmalte. Eu falo, não, mas é um tratamento, você vai ver resultado. É um pouquinho longo, mas é bem menos do que se você deixar aí e não cuidar. Passando esmalte, né, escondendo. Né? Porque assim, uma pessoa que trata o fungo e ela fica um período de meses sem tratar, é como se o processo acelerasse 2 anos à frente. É mesmo? O fungo volta mais forte e pior. Então, aí você tem que começar desde a etapa 0. Então, para tratar o fungo, eu sempre falo que é bom fazer o tratamento certinho, fazendo a prevenção, né? Fazer a limpeza, que se enquadra na podroprofilaxia, que é a limpeza em geral dos pés. Isso também em conta o desgaste da unha. E fazer a aplicação dos óleos essenciais, né? Ah, Grace, foi legal demais conversar com você. Aprendi bastante sobre podologia. Muito obrigado. Valeu mesmo. Agora, deixe o seu @, o seu WhatsApp, para que as pessoas te acham. Como que a gente acha você online? Bom, eu agradeço, né, por esse podcast, essa entrevista, eu adorei. E foi a primeira vez, eu estava, né, um pouco tensa, mas eu comecei a me soltar um pouquinho mais, foi mais leve, né? Agradeço muito a oportunidade. É muito bom a gente falar sobre isso com a população hojiana, né? Porque as pessoas ainda estão meio leigas do que é podologia, a importância que ela faz na vida delas, né? Não é só fazer os pés, é transformar vidas, transformar a autoestima, dar qualidade de vida para vocês, né? E, assim, vocês me encontram na rede social, né? Na @Portal Terapia dos Pés. Esse é o Instagram, né? Meu Instagram. Instagram, @Portal Terapia dos Pés. E tem no Facebook também, Portal Terapia dos Pés, que dá pra me encontrar por lá também. O meu WhatsApp é 11 97216 40 21. Estou localizada na Avenida Ricieri José Marcato, 1139, ao lado da loja 100, né? E César de Souza. Isso mesmo. São Paulo. Brasil. América do Sul. Gente, muito obrigada, de verdade. Gostei muito dessa entrevista, gostei muito de passar meus conhecimentos, né? E as pessoas que precisarem, tiver qualquer dúvida, quiser me chamar no Instagram, eu estou prontamente para responder. Legal, muito obrigado. Foi muito bacana conversar com você aqui hoje, Grace. Obrigada eu. Valeu. Galera, um beijo. Tchau, tchau.